Olá, queridos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos os meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um estudo no livro de Tessalônica, um livro muito bonito. Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica e nós estamos aqui nesta live, nesta noite. Que Deus te abençoe ricamente. Nosso terceiro estudo hoje, no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Muitas lições boas para a nossa edificação e o nosso crescimento espiritual. Mais um minutinho e nós estaremos dando início ao estudo dessa carta de Paulo. Tessalonicenses é muito interessante, porque se você observar, Paulo vai encerrar cada capítulo na primeira carta falando sobre a volta de Jesus. Então é uma carta que marca muito tempo esse momento que nós estamos vivendo. Na segunda carta, o capítulo 2, praticamente dedica à volta de Jesus. Mas que bom! A gente tem que olhar para cima, olhar para os céus e ter convicção de que o cenário para a volta de Jesus está pronto, a igreja está esperando a volta do Senhor mais do que nunca em todos esses 2000 anos. A igreja hoje tem uma convicção muito forte de que vivemos o momento da volta de Jesus. Fala assim, a Bíblia fala sobre guerra. Pastor, quando foi que o homem deixou de guerrear? Desde que Caim matou seu irmão Abel, o homem nunca mais parou de derramar sangue sobre a terra. Verdade. Guerras, rumores de guerras, nessa história da humanidade. Mas hoje tudo é diferente, não é? Quando você fala sobre fome, quando você fala sobre guerra, quando fala sobre epidemias, quando fala sobre terremotos, quando fala sobre a multiplicação da ciência, do conhecimento, hoje é diferente. E nós vamos refletir muito, não é, ao longo dessa carta. Ok, queridos? Nós vamos dar início, então? Nós vamos dar início ao nosso estudo e esperamos que Deus te abençoe ricamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos, no nosso terceiro estudo sobre Tessalonicenses, nós vamos estudar o texto que está no capítulo 2, versículo 13 a 16. É um texto pequeno, mas um texto riquíssimo, lições muito preciosas. Vai nos trazer convicção muito forte de que nós estamos no caminho certo. Isto faz bem para a nossa fé, faz bem para a nossa esperança, vai saber que nós estamos no caminho certo. Neste mundo de diversidades, de falsas doutrinas, de falsos mestres, de falsos profetas, é uma segurança para todos nós saber que estamos no caminho certo. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16. A ênfase dada aqui pelo apóstolo Paulo nesse texto, queridos, é sobre a palavra de Deus. Essa palavra que é linda, maravilhosa, essa palavra que nos edifica, que nos constrói, exorta, nos consola, nos edifica. A Bíblia, como palavra de Deus, ela é eficiente, ela é eficaz para nos ensinar a fazer tudo o que ela promete fazer, tá? Na salvação dos pecadores, na edificação da igreja. A palavra de Deus é suficiente. A gente não tem que inventar nada. Não temos que inventar mecanismo nenhum. Na edificação da igreja, na salvação dos pecadores,
A palavra de Deus é suficiente. A gente não tem que inventar mais nada. É uma palavra linda, maravilhosa, perfeita, infalível. E ela cumpre tudo o que se propõe. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, é um texto muito conhecido de todos nós, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, pronto. A Bíblia, como palavra revelada de Deus, ela é suficiente para a salvação dos pecadores e ela é suficiente na edificação da igreja. Então, eu quero te levar nesse momento para o versículo 4. O que diz o versículo 4? O versículo 4, queridos, diz assim. Versículo 13. Versículo 13. Eu quero te levar para o versículo 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebida a palavra que de nós ouvistes, diz Paulo, vocês ouviram a palavra da nossa parte, que é de Deus, essa palavra é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, vocês acolheram a palavra que ouviram de nós, não como palavras de homens, e sim como é, em verdade, a palavra de Deus. Vocês acolheram esta mensagem como palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, essa palavra que vocês receberam, não como palavra de homens, mas vocês a receberam como palavra de Deus, ela é eficaz em vós, os que credes, para fazer operar tudo aquilo que ela propõe operar. Então, queridos, duas questões nos chamam aqui esse versículo 13. Como se trata de um estudo bíblico, a gente imagina daqui que você está com a Bíblia aberta, em 1 Tessalonicenses, capítulo 12, a partir do versículo 13. Muito bem, duas coisas nos chamam a atenção aqui nesse versículo 13. Quais são as duas verdades expressas aqui? O primeiro é esse espírito de gratidão que nós vemos em Paulo. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Nós ainda temos outra razão. Então isso aqui é muito bonito, querido. Isso é significativo. Olha que coisa linda esse espírito de gratidão diante de Deus, apresentar-se com ações de graças diante do Senhor. E ele ainda diz assim, incessantemente. Quando o tema é ações de graças, a pergunta que a gente faz é a seguinte: com que frequência você expressa esse espírito de gratidão a Deus? Incessantemente? Raramente? Poucas vezes ou nunca? Porque o homem, por natureza, ele é muito ingrato. Tem as belíssimas exemplos, né, as raras exceções que nós temos, de pessoas que são muito sensíveis a tudo que elas recebem. Elas sabem agradecer. E Paulo aqui é um mestre nessa arte de gratidão a Deus. Ele fala assim, incessantemente. E algumas pessoas dificilmente param para agradecer alguma coisa, né? Até para reconhecer que alguém fez um favor a essas pessoas, especialmente quando se refere a Deus, a nossa salvação, a nossa libertação e tantas bênçãos diárias na vida. A gente tem que expressar essa alma vista aqui em Paulo. A segunda coisa que Paulo fala aqui, nesse versículo 13, querido, diz respeito à palavra de Deus. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, repetindo aqui, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como, em verdade, é
a palavra de Deus. Olha, irmãos, olha a responsabilidade dos arautos, dos pastores, dos mensageiros, dos pregadores. Olha a responsabilidade que nós temos de pregar, não doutrinas de homens, não palavras nossas, mas a palavra de Deus. Manter o foco nessa mensagem, que é a única capaz de convencer o homem do seu pecado, de convencer o homem da sua necessidade diante de Deus, de corrigir o homem, de confrontar o homem onde ele estiver, no momento que ele estiver. A palavra de Deus, queridos, é a única. Deus não nos chamou para ficar contando historinhas. Deus não nos chamou para ficar divertindo o povo. Deus não nos chamou para iludir o povo com qualquer coisa. A palavra do profeta é trazer a mensagem de Deus. Essa mensagem ungida pelo Espírito Santo. Essa mensagem, queridos, que é viva, poderosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A segurança do ministério de qualquer pastor é a palavra de Deus. Ele ficar dentro dessa mensagem. Como também a segurança de quem ouve é saber que esse pastor, que esse líder, ele está limitado ao que diz a palavra do Senhor, não é? Na sua interpretação correta. Então, se eu tenho a responsabilidade, se os pregadores têm a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus, a mensagem verdadeira, a doutrina ortodoxa, correta, do outro lado, os ouvintes têm o dever de serem sensíveis a essa palavra, de terem discernimento dessa palavra e saber quando ele pode abraçar e até quando ele deve rejeitar, o que ele deve aceitar e o que ele deve rejeitar, como faziam os nossos queridos irmãos da Bereia. Tudo que Paulo falava, eles iam lá confrontar para saber se o que Paulo estava falando tinha embasamento nas Escrituras. Então, esse espírito dos bereanos, nós precisamos hoje, quando ouvimos tantas vozes contraditórias, tantos ensinos contraditórios, um fala uma coisa, outro diz outra, e todos eles dizem que tem um bom fundamento exegético. E a gente precisa ter sabedoria e discernimento. Porque Paulo diz aqui, vocês não receberam palavra de homens, vocês receberam como sendo palavras de Deus. Então, da mesma forma que tem a palavra legítima de Deus, nesse barulho todo aí, pode ter muita coisa do homem que não edifica, não traz segurança para ninguém. Mas eu queria confrontar com vocês essas duas expressões de Paulo. Vocês não receberam como palavra de homens, vocês receberam como palavra de Deus. Qual a diferença, queridos, de palavra de homens e palavra de Deus? Você tem aqui o raciocínio lógico de um lado, e do outro lado você tem a palavra de Deus. Então, uma coisa é a palavra de Deus, a outra coisa diferente é o raciocínio lógico do homem. Então, é muito fácil a gente acomodar-se ao raciocínio lógico. Mas na Bíblia, nem tudo é raciocínio lógico. Muita coisa na Bíblia é uma questão de caminhada de fé, né? De revelação, de saber que uma coisa é o homem falar e a outra coisa é Deus falar. E quando Deus fala através do homem, esse homem assume verdadeiramente o papel de um profeta. Então, isso é uma coisa linda. A mensagem da cruz, queridos, não tem muita coisa lógica na mensagem da cruz. Por isso, Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para os sábios, para aqueles que preferem o raciocínio lógico. A doutrina humana
é provável que seja bem mais fácil a gente se acomodar a ensinamentos de homens. Aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu gosto de ouvir, aquilo que faz bem ao meu espírito, às vezes até corrupto, não é? Minha vontade não regenerada, que não se dobra diante de Deus. Nessa hora é mais fácil a gente ouvir doutrinas de homens e não a palavra revelada de Deus. Porque a palavra revelada de Deus, com certeza, ela vai nos confrontar. Então, ciência e fé não se contradizem, mas às vezes você tem que ter muita fé para caminhar naquilo que a Bíblia nos ensina, né? Humildade, discernimento, né? E é fácil a gente conciliar essas duas verdades. Mas eu te levo agora, queridos, para os versículos 14, 15 e 16. Depois de Paulo mostrar esse espírito de gratidão dele e mostrar como que a igreja de Tessalônica estava focada e tinha discernimento da palavra de Deus, ele vai mostrar agora um resultado não muito agradável que essa palavra produz no nosso coração. A palavra do homem é tranquila você receber, não é? Ela vai te deixar bem confortado onde você está, onde nós estamos. Mas a palavra revelada de Deus, a palavra ungida pelo Espírito Santo, pode ser que essa palavra nos leve a uma postura que não seja muito confortável na nossa própria vida. Vejamos. Vai lá comigo. A leitura dos versículos 14, 15 e 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes, aqui já está um verbo pesado, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram, e veja por quem? Sofreram por parte dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. São adversários, especialmente daqueles que abraçaram a legítima palavra da fé, palavra de Deus, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira de Deus, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos fazer uma garimpada aqui nesse texto, queridos? Vamos garimpar esse texto e ver que as palavras que nós encontramos aqui são as palavras que são menos atraídas pelo nosso espírito humano. Aqui fala de padecimento, sofrimento, fala sobre morte, matar o Senhor Jesus, matar os profetas, fala sobre perseguição. Aqui fala sobre os adversários, adversidade e impedimento. Impedimentos. Então veja que esse grupo de palavras que nós encontramos aqui não tem assim nenhuma boa atratividade para quem não quer assim, um compromisso maior com Deus, quem não deseja, usar aqui uma expressãozinha que os cristãos gostam dela, daqueles que não gostam de pagar preço, né? Preferem aquela mensagem que Jesus já pagou todo o preço, está tudo certo, a gente não tem que pagar mais preço. Então nós queremos este evangelho anestésico, nós queremos esse evangelho de conforto, nós queremos esse evangelho só de promessas, promessas de bênçãos, promessas de vitórias. Eu sei que isto faz parte do evangelho, mas às vezes isso não é evangelho. Tá? Às vezes isso não é evangelho. Porque às vezes, queridos, nós temos o caminho estreito, nós temos a porta estreita, e esse caminho apertado, esse caminho estreito, ele
não é o momento melhor para a gente viver, né? Para quem está querendo consolo, conforto e calça frouxa, como diz aí a linguagem dos goianos, né? Então essas palavrinhas de padecimento, de sofrimento, de adversidade, de perseguição, de impedimento e de morte, não é um evangelho bom para se pregar ou para se ouvir. Às vezes nem para pregar, pior ainda para ouvir. Mas a gente precisa ter uma consciência muito grande que a nossa fé cristã às vezes nos leva a gemidos, às vezes nos leva a renúncias, a disposição de confrontos com este mundo infernal, com essas forças malignas, essa força do mundo espiritual que vem contra nós. Não é fácil, muitas vezes, a gente ser crente. Hoje, no Brasil, nós temos um privilégio muito grande. Diferente de muitos outros países que têm irmãos morrendo, irmãos com seus bens sequestrados, com as suas casas queimadas, com todos eles roubados e ameaçados de morte, são fugitivos. Mas no Brasil, nós hoje temos uma vida muito tranquila, muito em paz. Mas não é essa tranquilidade que a gente tem no Brasil que vai dizer que a vida será uma bonança. Nós temos, nos dias a dia, os nossos desafios, e esses desafios, às vezes, requerem de nós muita determinação. E, queridos, aqui não tem dúvida, por detrás de todo esse grupo de palavras, o que nós vemos aqui? Nós vemos a presença visível de Satanás. Por detrás de tudo isso aqui, nós temos forças malignas, e Paulo vai deixar isso bem claro, não é? Dessas forças malignas. Nós temos 3 verdades aqui que eu quero destacar para vocês. 3 verdades. Quais são as 3 verdades que nós encontramos aqui? A primeira verdade, queridos, que nós encontramos aqui, a primeira verdade que nós encontramos aqui é que essas palavras, esse grupo de palavras, exige de todo crente muita firmeza. Por melhor que seja o momento que nós estamos vivendo, exige de nós muita firmeza, porque as coisas nem sempre acontecem como nós estamos programando, como nós desejamos. Nós temos sonhos, nós temos anseios, nós temos ideais, e de repente, queridos, parece que os céus desabam sobre a nossa cabeça. E aí, se a gente não estiver firme, como nós vamos resistir? Uma boa figura que nós temos disso está no final do Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre aqueles 2 construtores. Note vocês que a linguagem é a mesma. São 2 homens com o mesmo plano. O plano deles era construir, o alvo deles era construir uma casa. Todos eles tinham o mesmo material, todos eles tinham o mesmo desafio. E a única diferença, queridos, está na execução da obra. Porque um procurou facilidade, o outro não teve medo de dificuldades. Mas quem procurou o caminho mais fácil, viu que o resultado não foi o esperado, mas foi uma decepção, correu atrás do vento, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu tudo, porque ele queria facilidades. Mas o outro, que decidiu fazer uma coisa concreta, firme, duradoura, permanente, os 2 sofreram, inclusive, a mesma tempestade. Mas aí você vê a diferença de um e a diferença do outro. Você vê isso também, queridos, na parábola do semeador. Né? A semente caiu na beira do caminho,
no pedregulho, o chão cheio de pedras, a semente caiu entre os espinhos, e a gente sabe o final de tudo isso. A que caiu à beira da estrada, não foi para frente, Satanás tirou essa palavra rapidinho. A que caiu no chão pedregoso representam aqueles que não suportam tribulação, nenhuma dessas palavras aqui. Padecimento, sofrimento, adversidade, perseguição, ameaças de morte, impedimento, eles não dão conta de administrar essas palavras. E o que caiu lá entre os espinhos, Jesus diz: os cuidados do mundo, os prazeres do mundo, o divertimento, parece que o mundo tem coisa melhor do que se encontra na igreja. Entre a igreja e o mundo, parece que o mundo é bem melhor e a proposta do mundo é muito mais atraente, muito mais encantadora. Bem, só sobrou uma, né? Caiu em boa terra. Então, o que caiu em boa terra representa esses que têm firmeza. É comum na igreja, não apenas eu como pastor, mas vocês aí como membros de igreja, vocês têm muitos testemunhos para dar de pessoas que desanimam de seguir a Cristo em razão de lutas. As coisas dão tudo errado, dá tudo errado na família, dá tudo errado no casamento, as coisas dão errado nas finanças, especialmente nesse mundo consumista que a gente tem, falta dinheiro, falta tudo, e aí a primeira a bater é a fé. Então, Paulo diz, olha, aqui a gente precisa ter muita firmeza na fé, independente do momento que a igreja vive. Se o momento é de bonança ou se a gente tem que suportar e administrar todas essas palavras aqui. Meus queridos, pior de tudo é quem está administrando essas palavras humanamente falando. Porque por detrás de tudo aqui estão os judeus. Os judeus foi o espinho da carne de Paulo, perseguindo Paulo por inveja, por ódio, por achar que ele era um herege, um mensageiro de Satanás, por falta de discernimento. Aí você pergunta, mas logo os judeus? Tinha que ser os judeus? Os judeus não é um povo escolhido de Deus? Os judeus não é um povo separado por Deus? A perseguição tem que vir por parte deles. Você já notou? Você já prestou atenção que a gente se abate mais quando enfrenta a adversidade daqueles que deviam estar do nosso lado? Ou que pareciam estar do nosso lado? Que estão próximo a nós? São os que mais se levantam contra nós. O efeito é bem pior na nossa vida. Os resultados também são piores. Então imagina se você espera alguma coisa do seu pastor e de repente seu pastor não corresponde, a decepção é muito grande. Pô, mas meu pastor, mas meus líderes da igreja, mas meu irmão, olha que decepção que eu sofri. Foi por parte de uma irmã, foi por parte de um irmão. Então parece que o peso disto é bem maior na nossa vida cristã. Evangelho nem sempre traz o que nós queremos. Às vezes traz o que nós queremos. E Jesus disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. A segunda palavra que eu quero dizer para os irmãos nesse texto aqui, são 3 palavrinhas, são 3 mensagens. Te falei a primeira, a segunda, queridos, está no verso 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também perseguiram a nós e não agrada a Deus e são adversários de todos os homens. Essa palavrinha, adversidade, dentro de casa, falando aqui sobre os judeus, não é? Devia ser o povo
a dar apoio, não é? Receber essa revelação de Deus, mas como eles não aceitaram, então vem dura perseguição aos cristãos da igreja por parte dos judeus. Queridos, e esses judeus estavam motivados, eles tinham duas forças motivadoras, e eu quero chamar a sua atenção para as duas forças motivadoras desses judeus para ir contra Paulo e contra a igreja, contra os cristãos. Porque são as mesmas forças motivadoras que muitas vezes vêm contra você. Vêm contra os santos de Deus hoje. Primeiro sentimento que a gente encontra nesses judeus são ciúmes. Eles tinham muitos ciúmes de Paulo, porque as multidões convergiam para Paulo. As multidões tinham uma estima muito grande na vida de Paulo. As sinagogas estavam esvaziando. E onde Paulo estava, havia uma aglomeração enorme, as multidões estavam presentes. Isto deixou aqueles líderes dos judeus, das sinagogas, irados contra Paulo e ciumados contra Paulo. E esses ciúmes, queridos, não é um sentimento bom. O ciúme sempre tem um pivô. Qual é o pivô do ciúme? Esse pivô, queridos, é um elemento ameaçador. Por quê? Porque ele gera o medo da gente perder. A gente sempre vai perder alguma coisa. O ciúme sempre é motivado por esse elemento de perca. O que é que eu vou perder? Eu posso perder, eu não quero perder. Às vezes esses motivos de perda são infundamentais, são banais, não são verdadeiros. Eles geram uma autoestima muito baixa, a gente não está acreditando em nós e nos gera muita insegurança. Ciúme sempre passa por esta avaliação. Todas as pessoas que têm ciúmes de outra ou de uma situação é porque elas se colocam no nível assim, muito inferior, muito baixa. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Otelo? É aquele personagem lá de Shakespeare. Lembra? Vocês que já leram Shakespeare, Otelo, ele passa a ter um ciúme doentio da esposa, ele tem medo de perder a esposa, então, para não perder a esposa, o que é que ele faz? Ele mata a esposa. Então, quer dizer, essa síndrome de Otelo, hoje é uma leitura das pessoas com a sua estima muito baixa, essas pessoas que vivem numa insegurança muito grande, e em cima dessa insegurança, elas são sempre agressivas, né? Era a questão da síndrome de Otelo. A síndrome de Otelo, ele revidou de que forma? Com agressividade, e a agressividade dele foi ao último ponto, ao ponto de matar a sua própria esposa. Talvez alguém não chegue ao ponto de matar, mas chega ao ponto de agredir, chega ao ponto de maltratar, agressões verbais, pressões, gera ódio, inimizade, cria contenda, cria um ambiente sufocante e inadministrável. Então, os judeus, motivados pelo ciúme, eles partiram para a agressão à igreja, a perseguição da igreja. Então, essa perseguição chegou ao ponto, inclusive, de morte. A outra força motivadora dos judeus aqui era a inveja. A inveja, sem dúvida alguma, é a arma dos fracassados, não é? Dos fracassados, mas eles tinham uma inveja muito grande, como tinham de Jesus, não é? Toda perseguição
colocados em cima de Jesus, no ministério de Jesus, era porque eles tinham inveja da popularidade de Jesus. Então, aqueles ciúmes e inveja não são sentimentos para nós guardarmos no nosso coração, porque são vermes que vão nos detonar, que vão nos arrebentar e vão nos deixar cada vez mais frustrados. Esses sentimentos de ciúme, sentimentos de inveja, não são sentimentos para os cristãos alimentarem. Esse é sentimento da carne. Esses sentimentos não são gerados pela unção do Espírito Santo. Esses sentimentos não vão edificar a nossa vida, não vão nos ajudar a vencer a vida. Então, se alguém tem facilidade para ter inveja das pessoas, tem facilidade para ciúmes, tem que vencer isso aos pés de Cristo. Se você tem dificuldades de vencer esses sentimentos, tem que buscar ajuda, queridos. Tem que buscar ajuda. E não é vergonhoso a gente buscar ajuda para essas dificuldades que às vezes nós temos. O que é que diz Provérbios capítulo 14, versículo 30? Diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja nos apodrece. Então, por que a gente vai abraçar um sentimento desse? Vocês lembram da experiência de Coré, de Datã e de Abirão? Está lá em Números, né, no capítulo 16, a história desses homens. Olha, que inveja eles tiveram de Moisés. Que ciúmes eles tiveram da liderança de Moisés. Foi o que eles fizeram? Motivados por esse sentimento de inveja e de ciúmes da liderança de Moisés, eles conseguiram atrair para eles a atenção de 250 príncipes de Israel. E, escondidos nessa liderança desses príncipes, eles conseguiram jogar a multidão contra Moisés. E o que aconteceu com eles? Nenhum deles foi avante. Nem os príncipes, nem Abirão, nem Coré, nem Datã. Todos eles pereceram. Esses sentimentos, queridos, de ciúmes, de inveja, é um diploma de fracasso na vida. E nós não queremos isto. Não é? Isso é gerado no inferno. E para encerrar a nossa reflexão hoje, aqui em Tessalonicenses, eu quero te levar a esse finalzinho do versículo 16. Qual é o finalzinho do versículo 16? Diz assim: a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A ira de Deus. Bom, queridos, o que Paulo deixa claro aqui é que os homens são livres para viver como quer. Os homens são frutos das suas escolhas, da sua própria decisão. Muita gente levanta contra o povo de Deus, são críticas maldosas, críticas pesadas, gracejos que a gente ouve no seio da família, por onde nós andamos, no ambiente de trabalho. Você tem que ouvir, você tem que fazer de conta que não ouve muita coisa, fechar os olhos para muita coisa. Fiquem tranquilos. A vingança não é nossa e não pode partir de nós. Nós não podemos, não devemos retaliar contra ninguém, porque a vingança pertence a Deus. Cada um vai colher o que planta. E Paulo está dizendo aqui que a ira caiu. A ira caiu. A ira de Deus sobreveio contra eles. A ira de Deus caiu sobre eles de forma definitiva. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? É que no final haverá
julgamento de Deus. Essa é uma palavra que muita gente não gosta de ouvir, mas haverá um julgamento final. Haverá uma prestação de contas no final. As pessoas podem viver aqui da forma mais sórdida que desejarem, mais ímpia que desejarem. Pode zombar de Deus, pode criticar o evangelho, pode perseguir a igreja, perseguir os crentes, fazer a chacota que quiserem fazer. Eles podem assumir a posição que desejarem. Mas, no final, haverá dois destinos: o destino dos salvos e o destino dos perdidos. Que bênção que Jesus foi julgado por nós. Jesus já fez uma prestação de contas. O sangue que ele derramou nos purifica de todo o pecado. Somos escolhidos por Deus, somos eleitos do Senhor. Somos do Senhor, somos propriedade exclusiva dele. Deus tem ciúmes dessa propriedade. Agora, os outros podem viver como quiserem, mas haverá prestação de contas. Deixa eu dizer uma questão aqui para os irmãos, na história de Paulo. Paulo perseguiu muita igreja. Ele se denomina como o menor dos apóstolos e não tinha nem direito de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele é cruel. Paulo era cruel. Mas, de repente, ele teve uma experiência com Cristo de perseguidor e passou a ser perseguido. Os ímpios hoje perseguem, mas amanhã, de perseguidores, serão perseguidos. Não perseguidos por mim nem por você. Eles serão perseguidos pela ira de Deus. E que ninguém queira ser perseguidos pela ira de Deus, porque nós não temos ideia do que seja inferno. Não passa pela nossa cabeça. Condenação eterna. Punição eterna. Os adventistas acharam um caminho mais tranquilo para resolver esse problema: a destruição da alma do ímpio. Parece confortável, mas não tem base bíblica nenhuma em nenhum lugar da Bíblia sobre destruição da alma. A alma é eterna. Jesus fala sobre o fogo que nunca se apaga e o bicho nunca morre e para todos sempre serão atormentados. Outros acharam outro caminho. Também não tem base bíblica nenhuma. A universalidade da salvação, que até os ímpios, até Satanás, os anjos caídos, lá no final, eles serão salvos. Eles buscam isso em quê? Para dizer que essa punição eterna, esta ira eterna de Deus seria inconsistente com a sua natureza amorosa. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que sofrerão julgamento, serão lançados no lago de fogo e enxofre, o fogo que nunca se acabará. Então, queridos, os ímpios que hoje perseguem, zombam os cristãos, fazem gracejo com os cristãos e vão morrer nessa situação, amanhã eles serão confrontados com a santidade de Deus, com o juízo de Deus. Eu quero dizer para vocês, o mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. Assim é Deus. O mesmo amor que salva, também condena. A mesma natureza santa de Deus, que abraça os seus escolhidos, os seus eleitos, para todo sempre, é essa mesma mão que pune todos os pecadores. Então, a ira de Deus caiu. Quando que essa ira vai cair? No julgamento final. Agora, note só uma coisa aqui, nessa expressão, para terminar. Olha como Paulo diz assim,
a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de que irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Notaram aqui? Eles têm tempo, eles têm oportunidade para ir enchendo a medida dos seus pecados. O que a gente nota aqui, queridos, para encerrar essa palavra? É que Deus não tem pressa no seu julgamento. Então, para quem quer o pecado, para quem ama o pecado, para quem quer ir frontalmente enfrentar o julgamento de Deus, eles vão ter tempo, e muito tempo, e tempo de sobra, para encher essa medida de pecado, para se transbordar, para se deleitar no pecado, para se sujarem, para lambuzarem. Então, olha, a oportunidade nunca vai faltar para as pessoas ímpias. Foi isso que deu um nó no nosso salmista, no nosso compositor, lá no Salmo 70, 75, essa série de salmos lá. Não é? Ele disse, olha Deus, eu quase desviei quando eu vi como os ímpios prosperam, e o justo paga um preço tão grande, até que entrei no santuário do Senhor e vi o final deles. O nosso querido Asaf. Palavras do nosso querido Asaf. Então, hoje, parece que a gente está na contramão, e os ímpios é que parece que estão na mão. Não é? Parece que as coisas dão mais certo para eles do que para nós. Aqui é com muitas lágrimas, com muito choro, com muito pranto, pagando preço. Mas para muitos deles, é de vento em popa. Fique tranquilo, meu irmão. A gente precisa ter a consciência que nós abraçamos uma palavra que não é de homens, é uma palavra de Deus, a palavra que nos abençoa, que nos santifica, a palavra que nos corrige, a palavra que nos instrui, a palavra que nos coloca na presença desse Deus santo e perfeito. E se você sofre injustiça, se você sofre essas palavrinhas que nós colocamos aqui, que não achamos, parece que graça nenhuma nelas, padecimento, sofrimento, perseguição, adversidade, impedimentos e ameaças de morte, fica tranquilo. Deus está presente conosco. E eu preciso ficar firme. E você precisa ficar muito firme aí. Muito bem. Aqui foi o terceiro estudo. Na próxima quarta-feira nós estaremos com o próximo estudo a partir do capítulo 2:17. Vamos até o 3, versículo 10. Uma mensagem linda nesta nova sessão de Paulo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você seja sempre firme na fé. E eu quero orar com você nessa hora. É uma alegria ter vocês aqui. Eu quero orar e abençoar todos vocês neste momento, em nome do Senhor Jesus. E, na próxima quarta-feira, continuaremos nosso estudo em Tessalonicenses. Amém? Quero orar. Pai, nós te louvamos pelos irmãos aqui interagindo conosco nesse estudo de Tessalonicenses. Quero te louvar, o Pai, por outros que certamente estarão se deliciando com a tua palavra. E nós ministramos uma palavra de bênção sobre todos eles, nas suas lutas, das suas dificuldades, das suas limitações. Ajude os teus servos, Pai. Sejam fortalecidos, revigorados no Espírito Santo e possam a cada momento depender do Senhor e que o teu Espírito Santo possa mover nas suas mentes, dos seus corações, porque, ó Deus, as nossas fraquezas tiramos força e é na tua presença, olhando para o Senhor, que os nossos pés se firmam e os nossos passos também na tua presença. Abençoamos a todos no nome precioso de Jesus. Ok, queridos, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta noite. Nosso grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Uma noite abençoada e um dia também profundamente abençoado em Cristo Jesus.